Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esporte. Estamos chegando hoje para trazer notícias da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada em andamento e a equipe do CSA esteve na capital pernambucana jogando contra o Clube Náutico Capibaribe. E um grande público esteve presente, mais de 15 mil torcedores, inclusive também com torcedores da equipe do CSA, que conquistou apenas um ponto importante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe do CSA chegou aos 22 pontos, está na 10ª colocação e está a apenas um ponto de distância do 8º colocado. Porém, a partida não foi boa. A equipe do CSA novamente voltou a jogar somente no segundo tempo. Aliás, isso tem acontecido sempre que o CSA entra em campo. E repetindo tudo o que fazia com o técnico Vinícius Bergantin. Mudou de treinador, mas a postura continua a mesma. As contratações que vieram para o CSA não acrescentaram em nada. Marciel, no setor de meio de campo, toda vez é punido. Recebeu cartão amarelo. Raiva Negas entrou no decorrer do segundo tempo péssimo. Uma das piores atuações do CSA na tarde deste domingo. Quem jogou também e não acrescentou nada foi o atacante Todinho. Não gosto dele jogando no CSA, porque acaba deslocando um cara que tem muita qualidade, que tem feito os gols, que é o artilheiro do CSA na competição, o Taliari. E aí então, meu amigo, nenhum nem outro rende. A equipe do CSA foi simplesmente horrível no primeiro tempo. Levou o sufoco da equipe do Náutico, que se tivesse um pouco mais de qualidade, com certeza teria construído o placar ainda no primeiro tempo. E não fez, graças também às boas intervenções do goleiro Dalberson, da equipe do CSA, que de fato faz uma excelente temporada. O técnico Marcelo Cabo optou por deixar o Tomás Bastos no banco de reserva. Eu não consigo entender. Honestamente, não consigo entender. Eu venho o tempo todo dizendo, inclusive lá na rádio onde trabalho, na Gazeta FM, a 94,1, na Rede Gazeta de Rádios, também no canal da própria Gazeta, o canal Gazeta FM AL, de que há muito tempo o CSA necessita de um homem de criação no setor de meio de campo. Apesar de não ser um camisa 10 nato, o Tomás Bastos consegue dar um pouco de criatividade ao meio de campo azulino. E também tem um detalhe, é o cara da bola parada. E aí então ele ficou com uma opção no banco de reservas. Para a segunda etapa, o técnico da equipe, o Marcelo Cabo, fez algumas alterações, inclusive voltou para a segunda etapa com o Tomás Bastos. A equipe do CSA passou a ser um pouco mais criativa, porém, o goleiro do Náutico fez uma defesa apenas aos 29 minutos da segunda etapa. Daí então o CSA começou a ter uma ofensividade maior e o goleiro da equipe pernambucana acabou fazendo outras defesas, mas considero que o resultado justo de fato foi o empate. A equipe do Náutico lamentou porque imaginava conquistar os 3 pontos e ficar mais próxima da classificação. Daqui a pouco você vai ouvir aqui no canal Orlando Batista Esportes o treinador da equipe do CSA, o Marcelo Cabo. Ele vai falar, inclusive, por que o CSA tem atuado assim, com tempos distintos. Agora eu quero abraçar você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Pedir que você deixe o like, que você faça o seu comentário. Ainda acredita na classificação do CSA? A tua opinião é importante. E você que está chegando pela primeira vez, faz a tua inscrição e também ativa o sininho na função todas, porque aí a cada conteúdo colocado no canal, você será sempre notificado. Abraçar também os nossos patrocinadores, a Incomel. Incomel é tudo em material elétrico de alta e baixa tensão. 2 endereços na capital alagoana, Jaraguá, Jatiuca, e também em Recife, na capital pernambucana. Da Puro Mel, que dispõe de mel das abelhas, italiana e uruçu. E com detalhe, viu? Importantíssimo. Mel supernatural, mel original, mel verdadeiro. E também dos deliciosos queijos de manteiga, coalho e a manteiga do sertão. Como você adquire os produtos da Puro Mel? Fácil, pelo WhatsApp 82-98123-1106. Também de alimentos integrais Ovomase, com a grande variedade de produtos que você encontra na rede de supermercados e também em lojas de produtos naturais. Alimentos integrais Ovomase, feitos com carinho, feitos para você. Agora sim, vamos ouvir o técnico da equipe do CSA, Marcelo Cabo. Ele vai falar, inclusive, por que o CSA tem jogado sempre
dois tempos distintos, com o primeiro tempo sendo abaixo da média e no segundo tempo a equipe melhorando de rendimento. A gente procurou começar o jogo com uma equipe equilibrada. A gente estava num 4-1-4-1, né? Com dois homens de mais intensidade no meio campo e três atacantes, né? O problema não foi só a configuração tática, não foi as peças, né? Foi assim, a questão foi muito mais técnica. A gente estava num primeiro tempo muito aquém tecnicamente. As ações do jogo não estavam funcionando. Domínio, passe, nos mostramos muito inseguro aí no primeiro tempo. A gente não conseguia aproximação, a gente não conseguia colocar em prática tudo aquilo que a gente pensou para o jogo e trabalhou. Realmente foi uma realidade que a gente foi muito, muito aquém. Aí no intervalo a gente precisou mudar peças, né? Mudar a configuração, adiantar mais a questão de jogar com dois homens mais avançados para que a gente pudesse, com o Jô e com o Talhari, a gente trazer um desconforto para o Náutico, como ele trouxe para a gente no primeiro tempo. E aí funcionou, a gente fez um segundo tempo muito bom, tivemos a oportunidade de sair vencedor na partida, mas é um ponto importante que a gente leva para Maceió. O que aconteceu com o Hernandes? Teve uma lesão séria? Pergunta do Arner. O Hernandes sentiu um problema muscular, né? E aí ele foi vetado para o jogo. E agora a gente vai aguardar aí o departamento médico, né? No início, né? Da próxima semana, dessa semana do jogo do Botafogo, para a gente entender se a gente pode contar com ele para o jogo do Botafogo ou não. Provavelmente o Dr. Fábio vai fazer um pronunciamento a respeito da situação do Hernandes, mas ele foi vetado na sexta-feira para o jogo de hoje. Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Boa noite, Marcelo. Como você avaliou o resultado de hoje, tanto pela atuação da equipe, quanto pela missão da classificação? Acabou que a gente leva um ponto importante, que pela conotação da rodada, a gente se aproxima mais do G8, né? Hoje a gente está a um ponto, né, da classificação do G8, agora a gente tem 6 pontos a disputar em casa e a gente vai em busca desses 6 pontos. Então acabou que a gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Náutico, né? Aqui nos aflitos, nós fizemos 2 tempos muito distintos, fizemos um primeiro tempo muito aquém e fizemos um bom segundo tempo. A gente teve momentos do jogo que a gente até conseguiu uma superioridade no jogo, gostei da atitude, da mudança de atitude dos jogadores, principalmente para o segundo tempo, onde a gente entrou e tentou buscar a vitória, infelizmente não veio, mas a gente acaba levando um ponto importante para a competição aqui dos aflitos. Evandro Lopes, canal Eternamente Azulino. Por que o CSA tem tanta dificuldade em não deixar o adversário jogar? Agora vencer as duas em casa, o Rei Pelé tem que ter mais de 15 mil pessoas no domingo? Exatamente, a gente teve esse problema no primeiro tempo, né? A gente deixou o adversário muito à vontade, nem deixar à vontade, a gente errou demais no primeiro tempo, né? Nós proporcionamos a melhora do Náutico no primeiro tempo, a gente não conseguia encaixar os passes, a gente não conseguia aproximação para jogar, e aí a gente fez o Náutico melhor no primeiro tempo, mas com intervalo, com a mudança de peças, mudança tática e principalmente de comportamento, a gente igualou o jogo e fizemos um bom segundo tempo. E o que a gente espera agora é que o nosso torcedor, né, lote o Rei Pelé no próximo sábado. A gente tem 2 desafios em casa e a gente não pode negociar essa pontuação. Temos que ter pontuação máxima nos 2 jogos e, mais uma vez, aqui parabenizar o nosso torcedor que compareceu aqui nos aflitos, tem nos apoiado a todo momento em busca dessa classificação. Jorge Afrânio, Radiodifusora AM 960. Treinador Marcelo, o CSA sai de Recife com um ponto ganho e agora terá que buscar 6 pontos para a classificação. Qual a sua avaliação desse jogo contra o Náutico? Avaliação de 2 tempos distintos, né? A gente não foi bem no primeiro tempo, a gente não conseguiu jogar no primeiro tempo, a gente não conseguiu desencaixar da marcação do Náutico, não teve aproximação. E aí o segundo tempo foi um outro jogo, a gente mudou, né, a plataforma tática, a gente ficou uma postura um pouco mais ofensiva, não só de peça, mas de comportamento. A gente igualou o jogo e tivemos até bons momentos no segundo tempo, então eu entendo que a gente leva um ponto importante aqui do Aflitos e agora a gente tem 2 jogos em casa, diante do nosso torcedor, e a gente precisa fazer a nossa parte dentro de casa. Tomás Carvalho, Rádio Clube Recantos. Boa noite, professor. Bom resultado e simpate. Agora é fazer o dever de casa nas 2 partidas seguintes. No jogo de hoje, vimos o CSA com 2 posturas totalmente diferentes.
Primeiro tempo veio com 3 homens de contenção, tendo o Maciel como esse jogador mais avançado. E no segundo tempo, o senhor já veio com baixos no meio e o Jô no ataque. Qual foi o detalhe que o senhor acha que faltou para o CSA sair dos aflitos com 3 pontos? Realmente a gente leva um ponto importante, né? Por ser um clássico, jogar fora de casa, com o Náutico nos aflitos. E assim, a gente teve, né, comportamentos diferentes do primeiro para o segundo tempo. A gente queria um meio campo no primeiro tempo mais intenso, mais sólido, né? Com o Maciel, com essa chegada mais no ataque, e para que a gente pudesse ter uma equipe mais equilibrada com 3 atacantes. Aí não funcionou, e no intervalo cabe a mim tomar as decisões. A gente mudou, né, teoricamente para um 4-2-4, e aí a equipe se postou melhor, a equipe ela teve, né, um comportamento diferente do primeiro tempo. Adiantamos as linhas, pressionamos mais o Náutico, conseguimos jogar mais com a bola, ser mais competitivo e errar menos. No primeiro tempo, a tônica é que a gente errou demais, né? Então a gente proporcionou essa melhora do Náutico no primeiro tempo. Então, assim, a gente precisa ter nos próximos jogos o comportamento que a gente teve no segundo tempo, mas no final foi um ponto importante que a gente leva daqui dos aflitos. Tá aí então o técnico Marcelo Cabo da equipe do CSA. CSA que entra em campo somente no próximo domingo. Joga aqui na capital alagoana contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Detalhe, o Botafogo vem na 4ª colocação, tem 27 pontos conquistados, já está próximo de alcançar a sua classificação. Com certeza vem para pontuar. E aí então fazer com que a equipe do CSA tenha certa dificuldade em classificação e que ele possa antecipar a sua classificação. Portanto, jogo que promete ser muito bem disputado no próximo domingo. E sinônimo de casa cheia. O presidente Rafael Tenório já definiu, inclusive, o valor do ingresso. Custará R$10. E o torcedor sócio da equipe azulina terá direito, inclusive, a levar um acompanhante. Para o próximo confronto, o jogador Rainer, que cumpriu suspensão automática por conta da expulsão contra o Pouso Alegre, já fica à disposição do técnico Marcelo Cabo. Vamos esperar então que a semana seja de fato proveitosa e que o técnico Marcelo Cabo não invente, que coloque a equipe para jogar desde o início da partida. A vitória no próximo domingo será fundamental. CSA ainda tem 2 partidas dentro de casa, próximo domingo contra a equipe do Botafogo, dia 20 contra a equipe do Remo, os 2 jogos acontecendo às 4 da tarde, depois, na última partida, joga contra a equipe do Amazonas, fora da capital alagoana. Quero agradecer a você que acompanhou todo o nosso material, quero que você deixe o like, faça o seu comentário, faça a sua inscrição no canal e que também ative o sininho. Valeu então, grande abraço para todos, fiquem com Deus!